Agora, partindo da suposição de que esses resultados foram manipulados um pouco ou fraudados de muito, eu pergunto se o segundo turno de São Paulo, que necessariamente é o que vai atrair a maior parte da atenção nas próximas semanas, se ele é inconveniente para os generais. Não estou falando para o Bolsonaro, estou falando para os generais. São coisas distintas o Bolsonaro foi cavalo para esse projeto que está aí. Por quê? Olha só, aqui. Para uma bolha, a bolha de esquerda mais amplamente, aparece o seguinte, ó, tá logo ali, tá na esquina. Né? Inclusive o presidente do seu partido, Juliano Medeiros, verbalizou isso. Ele falou, ó, São Paulo se torna a campanha mais decisiva para derrotar Bolsonaro. Será que o nosso problema é a pessoa física, Bolsonaro? Bolsonaro em 2022. Olha, eu acho que mais interessado em derrotar o Bolsonaro é o Heleno. Tá? Aliás, a gente vem falando isso aqui desde antes de Bolsonaro sentar na cadeira. Então, para uma bolha vai isso. Tá logo na esquina. Não, Romulo, continua acreditando. Nesse contexto aí, o Dória está completamente interessado em derrotar o Bolsonaro. Pois é. Não. E antes deles, o Heleno. Olha só. Aí daqui, ó. E aí para outra bolha, bolha de direita, do bolsonarismo difuso, da extrema-direita, assim, ó, olha o perigo, olha o espantalho, invasor da propriedade privada, invasor de terreno, marxismo cultural, trans-stalinista, do YouTube, marxista de YouTube, marxista de meme, burro. Aí você vê aqui o Sérgio Moro, né? Será que ele fez essa análise desinteressadamente? Vai no domingo e fala o seguinte, ó, o resultado das eleições municipais foi fragmentado sem um claro vencedor nacional, o que sinaliza a prevalência do interesse local. Há alguns resultados interessantes. Os candidatos apoiados pela presidência fracassaram e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante. Aí, mais uma vez, ali para você ver como funciona o espantalho. Ó. O Felipe Martins, que é aí do círculo do Olavo de Carvalho e assessor da presidência para assuntos internacionais, falou o seguinte, ó, a ida do Boulos para o segundo turno em São Paulo mostra que o anticomunismo não foi entendido senão como antipetismo. O Brasil aprendeu a repudiar um símbolo, mas não o significado desse símbolo. Para reverter isso, temos que fazer um verdadeiro trabalho de base. A questão é a sismogênese. E aí a gente aqui sintetizou isso numa postagem que é o seguinte, isso está registrado em artigo escrito em vídeo. A gente sempre avisou que ia chegar esse momento. Ó. Sempre dissemos no Duplo Expresso, ainda antes do dito cujo Bolsonaro assumir, que os generais tinham o objetivo de médio prazo de queima controlada do capital político de Bolsonaro. Até porque, operando a sismogênese, fizeram no antípoda de Lula, com dinâmica de fortalecimento proporcional, paralela e oposta. No planejamento deles, dos generais, não se supera um sem superar o outro. Virar a página. Quantas matérias da grande imprensa você não viu de virou-se a página da geração da esquerda, olha a nova geração, abaixo de 40? Você acha que é coincidência? A gente sempre avisou isso aqui. Ó. Precisavam de Bolsonaro para chegar ao poder, mas apenas numa intervenção provisória, visível, com ônus de imagem. Olha o coronavírus aí. Enquanto eles constituem o Deep State Tabajara. Uma vez consolidada como metapoder, que controla todo o processo político por trás da cortina, a sinergia, como definiu o general Vilas Boas, entre alto comando do exército e elite da judicocracia, submerge, guardando em suas mãos as cordinhas que puxam as marionetes. Número 1, os dossiês para compromate, pegando essa tal política tradicional, a grande vencedora nominal dessa eleição, perpetuamente engordados com a Grampolândia do Patriot Act Tabajara. Número 2, a lei da ficha limpa. E número 3, a programação da urna mágica do Signore Giuseppe Giannino, o verdadeiro tesouro nacional guardado no cofre do TSE. E aí Piero Leinen, com quem eu troquei essas ideias na segunda-feira, falou o seguinte, ó, é o caminho do centro, é a chegada aí do Biden Tabajara. Pode ser quem? Pode ser o Dória, pode ser o Luciano Huck com o Sérgio Moro, pode ser o Santos Cruz, pode ser até, de repente, um Haddad Ciro Gomes, vai saber, né? Grande frente e tal, contra a barbárie e tal. Ao que outro observador atento acrescentou, olha, isso aí é a reconfiguração do acordo entreguista do FHC. É o acordo entreguista do FHC 2.0. Agora incluído, quem nos anos 90 estava excluído, os militares. Então eu pergunto se foi inconveniente nesse plano que a gente já identificou lá atrás, de queima lenta e gradual, controlada do capital, para eles não ficarem reféns, já que para anular o Lula, eles tinham que anular o antípoda que eles fabricaram, o Bolsonaro, essa narrativa verbalizada pelo Sérgio Moro, de superação do PT como uma força de esquerda,
a pessoa que é o invasor da propriedade privada, marxista cultural e tal, e a direita moderada. O Nildo, o general Vilas Boas, o Heleno nunca foram bolsonaristas. O general Vilas Boas estava sempre no Instituto FHC. Eles tiveram que tapar o nariz e usar o cavalo que tinha voto para fazer o que eles fizeram. E depois que terminar a reformatação do Estado, eles vão submergir, não vai ter mais ônus de margem. Essa intervenção é provisória. Então essas pessoas que identificam como se a vitória, falou o sujeito aí, o presidente do seu partido, a derrotar o Bolsonaro em 2022. Olha, queria eu que o nosso problema fosse derrotar o clã Bolsonaro, que está totalmente cercado com as facas no pescoço sendo operado pelos generais. Essa delimitação da pessoa física no clã, quando o governo dos militares, olha o número de oficiais. Então até falar, a política do Covid. Quem é o ministro da Saúde? É civil? Não é civil? É uma falsificação das pessoas que ganham essa história dos mandatos, os bônus de ser o MDB da nova ditadura. Então, Nildo, por fim, eu vou pedir o seguinte, que se seria possível que você encaminhasse internamente no PSOL para ver se há espaço para a gente usar as instâncias partidárias para questionar essa questão da urna, fazer um evento com a ciência. Nós não somos a favor da ciência, não somos anti-intelectuais como o Bolsonaro. Vamos chamar Rezende da UNB, Brunazzo da Unicamp, Diego Aranha da Universidade na Dinamarca, para dizer se é ou se não é. Ronaldo Lemos, que falou aí. Vamos chamar essas pessoas. Vamos chamar o Protógenes Queiroz numa teleconferência para falar isso. Que parlamentar, que mandato do pessoal teria coragem de fazer isso? Vai ficar com medo de ser sancionado na maquininha na próxima vez. Eu não sei se tem medo ou não, mas eu queria também fazer um pedido, já gozando do prestígio que você tem com a pessoa em particular. Alguns personagens foram pedir, já que ele abriu espaço para isso no Twitter, que Glauber Braga tratasse da websérie O Doleiro, né? Ele faz essas plenárias aí, virtuais e tal. Aí a nossa amiga aqui da Suíça, Annelise Erisman, foi perguntar, falou, o Glauber Braga respondeu com ela e tal. Aí ela perguntou, ô Glauber, vem cá, tem como você compartilhar, divulgar, ajudar a divulgar a websérie O Doleiro? Produzida pela pessoal da Gazeta Revolucionária e tal. Não respondeu mais, sumiu, não mais respondeu. Queria saber, você falava aí da iracúndia, né, quem ousa estressar os limites, eu quero saber que pessoa com mandato ousará compartilhar hoje, nesse momento, a websérie O Doleiro. Né? Que pessoa com mandato ousará pautar dentro dos seus partidos e na própria instituição, no espaço que tem, esse debate sério, adulto, sobre a falta de segurança do sistema eleitoral brasileiro, que não é exceção no mundo. Então eu queria terminar essa nossa discussão, Nildo, com esse pedido de encaminhamento aí, se possível. Veja, deixa eu dizer para os expressionautas aqui. Em 2010, eu fiquei 3 meses no Banco Central da Venezuela como pesquisador convidado, analisando a política de câmbio fixo e o problema da inflação. Convidado pelo presidente do Banco Central. Estive lá no diretor, permaneci durante longos 3 meses, indo todo dia trabalhar no Banco Central, falando com um corpo técnico que é altamente especializado, formado nas universidades estadunidenses, europeias, matemáticos, economistas, e com disciplina rigorosa. Levei muito a sério, fui muito bem tratado, e eu vi 2 coisas lá. Além da questão da economia, da política, eu analisei muito claramente o sistema eleitoral. Desde então, eu tenho clareza, porque uma das formas que o imperialismo decidiu atacar a Venezuela era afirmar que o sistema eleitoral não era digno de credibilidade. E cada ataque que tinha, o presidente Hugo Chávez, então, no comando da nação, tornava o sistema mais aberto. E cada vez mais, o sistema eleitoral venezuelano tinha um contraste com o brasileiro. Eu sempre fui adepto de do mecanismo mais seguro que existe, que na América Latina, tecnicamente dito, é o venezuelano. Não tem nem comparação. Desde então, sou um adepto dessa questão. Mas, como eu tenho memória, não é memória recente, eu lembro da batalha de Leonel Brizola no Rio de Janeiro contra o escândalo do Proconsult. A juventude que está aqui nos ouvindo, vai lá e coloca Proconsult e as denúncias de Brizola com a urna eletrônica, com o sistema de apuração eletrônica. Então, isso está cada vez mais sofisticado, eu sou adepto disso, e na primeira oportunidade eu defendo isso porque é uma convicção íntima
que nós temos que ter um sistema que até agora... Imagine o seguinte, eu sempre me coloco com a situação. Se eu estivesse disputando a presidente da República com possibilidade de vencer, eu não teria uma molécula de crença no sistema de apuração digital. Nenhuma molécula. E, portanto, para a saúde num sistema político, nós temos que enfrentar essa batalha. Estou nela desde sempre e não há razão nenhuma para não encaminhar isso no partido. Grande abraço a você e a todos, irmão. Se possível, também é o Abicério Doleiro. Temos que falar de Dario Messer. Por que as pessoas têm medo de falar de Dario Messer também? Valeu, Nildorix. A gente aguarda a sua volta mais uma vez ao Pé da Canhão. Grande abraço. A gente conversou até aqui com o Nildorix, ele que é a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira, no seio do pessoal, e é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina.